Porque todos os milionários são minimalistas. Eu vou lhe explicar o porquê. Quando você atinge um ápice de riqueza ou uma quantidade de riqueza suficiente que nada mais seja algo inalcançável para você, as coisas não passam a ter o mesmo valor que teriam antes. Então, em vez de um bilionário comprar móveis rebuscados, ele prefere ter um apartamento em cada país do mundo, ou um iate, coisas simples que não denotam e nem mostram a sua riqueza, mas que façam com que ele possa usufruir mais do seu tempo e das experiências, tá certo? Então, o cara que tem uma mansão minimalista, ele só usa ela meio que para praticidade do dia a dia. Ele sempre tá viajando, ele tem casas em vários países do mundo, residências e tal. Ele tá em festas, ele tá em eventos, tudo, convites para casamentos, com festas exclusivas. A casa é meio que um rito de passagem. Boa parte desse pessoal nem fica na própria casa. Então eles tendem a não ser apegado, porque quanto menos você é apegado aos bens materiais, por consequente, Deus acaba lhe abençoando, tá certo? As pessoas veem o Elon Musk e acreditam que ele é o cara mais rico do planeta. Não, ele é o cara mais alavancado do planeta. A riqueza dele é baseada em dívida e em especulação. É diferente de uma família russa que tem um castelo no interior da Inglaterra, um castelo de 800 anos. Na verdade, eles sim são livres, eles sim podem fazer o que querem com a fortuna deles. Já o Elon Musk não pode, entendeu? Se o Elon Musk morre, acontece algo com ele, entra em colapso toda a empresa e todos os investidores. Então, os próprios acionistas da empresa acabam limitando a vida dessas pessoas. Elas passam a ser prisioneiras do próprio dinheiro e da própria fortuna que elas têm. As extravagâncias, a era das extravagâncias acabou. Foi no período pré-guerra e no início do pós-guerra. As extravagâncias já não são mais necessárias, porque você tinha que vender a ideia do sonho americano, a ideia de que tudo era possível e tudo mais, mas agora que há a consolidação e o apaziguamento que vem o pós-guerra, ou pós-guerras, um exemplo disso é a ocupação muçulmana. Todo mundo vivia em fortalezas, em feudos, tal. Depois que é expulso os muçulmanos da Península Ibérica, começa-se a desmanchar as fortalezas, abandonar os castelos e construir as vilas e as cidades, porque já não havia mais a necessidade de manter aquelas construções. E é o mesmo quando você atinge bilhões, não há mais a necessidade pelo bem material, porque você tudo que precisa você pode comprar no local que você estiver, numa excelente qualidade por um preço baixíssimo. Porque para nós pode ser caro um carro popular brasileiro de 80 mil, mas para um estrangeiro que recebe em dólar e vê aquele carrinho baratinho descartável, ele acha maravilhoso. Nossos carros descartáveis brasileiros são baratíssimos, porque o poder de compra da moeda. Então, quando o país se torna um país virtuoso, como a Europa, tal, você para de gastar com coisas pueris, com móveis, com residências, tal, e você passa a ter experiências, você passa a ter locomoção mais rápida de qualidade, calçamento público, tal, porque já não há mais a necessidade de grandes obras públicas. O país já foi desenvolvido, já foi consolidado, todas as usinas hidrelétricas já foram construídas, todas as usinas atômicas foram construídas, todas as indústrias já estão consolidadas nos seus ramos e tudo mais. Daí por diante você só passa a usar os impostos, como os países nórdicos, para gerar qualidade de vida para as pessoas. Só que para que um país chegue até esse ponto, tem que ter um grande sacrifício por parte do país, sacrifício arquitetônico, beleza estética, que é o que o Brasil está passando nesse exato momento. O problema é que nem todo país consegue usufruir dos benefícios ao mesmo tempo. Cada região do Brasil tem uma evolução cognitiva diferente do restante do país, ou por oportunidades, ou por clima, ou por famílias e assim por diante. E aí o governo de toda a nação soberana tende a criar uma consolidação de população. E para isso você tem que
incentivar as migrações, as movimentações de pessoas de um ponto para o outro. Então, por exemplo, assim, a questão do Rio Grande do Sul, eu acredito, talvez já esteja errado, minha opinião, que aquelas enchentes foram ocasionadas de propósito, para que houvesse um mistura e uma miscigenação mais ainda do povo brasileiro. Porque você pega os outros estados do país, todo mundo migrava, mas o Rio Grande do Sul, por ser um estado razoavelmente bom, estável, de famílias não tão desestruturadas, eles meio que não se misturavam muito com o povo brasileiro, tá certo? E não mudavam dali. E aí você vê que proibiram a retirada de areia das lagunas, tal, que aquilo tinha sido liberado por conta da enchente anterior que tinha dado em 43 ou 45 por aí, já para que não acontecesse novamente. E aí há proibição, por quê? A partir do momento que aquela região torna-se insegura, tende a migrar as pessoas. E aí essas pessoas migram para outros estados brasileiros. E aí você vai meio que homogeneizando a população brasileira. Posso estar errado, mas nenhum governo faz uma escolha, uma lei sem nada ou sem um propósito por detrás, tá certo? Então provavelmente esse deve ser o propósito da proibição de retirar areias e tudo mais desses locais, porque a areia sempre é criada nova, não tem essa de extinguir a areia dos solos, dos rios, para areia é só terra lavada, tá? Isso não acaba. O que nós podemos sofrer falta daqui uns... Não o Brasil, que nós temos bastante basalto, né? Aqui. É a questão do concreto, tá certo? Por que tá havendo essas grandes tempestades, essas mudanças climáticas? Porque mudaram a topografia do planeta. Quando você constrói cidades e paredões de prédios, você muda o fluxo dos ventos, você muda os fluxos da chuva, você muda a temperatura do ambiente, a evaporação da água, você muda todo o clima. Por isso que cada vez está ficando mais e mais violento o clima, porque cada vez tem mais e mais prédios e cidades mudando a rota dos ventos. Isso é as mudanças climáticas. Nós só estamos acelerando o relógio do planeta e com isso as construções têm que ir evoluindo exponencialmente. Então, essa ideia de construir casas tal, em estilo tal, isso, o próprio clima vai acabar obrigando todo mundo a adotar a brutalista tal, porque o clima cada vez ficará mais violento. Então você vai ter que construir uma casa para que seja mais duradoura, assim como teve o processo das casas sem forro, depois as casas com forro de PVC, casas com laje, e vai indo, a construção vai evoluindo com o tempo. O que tem que acontecer apenas é a construção virtuosa, que isso o brasileiro, infelizmente, até o momento não conhece ainda, que é a construção que te liberta. Mas aos poucos, e com o conhecimento sendo mais divulgado através da internet para a população, as pessoas vão tendo mais acesso. Mas até lá vai umas 2 ou 3 gerações erradas até que um acerte, tá certo? Eu espero que você tenha gostado das conclusões desse vídeo. Se você tem ideias para próximos vídeos, deixe no comentário. Dê like, se inscreva e indique para os amigos. Uma boa noite a todos.